Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da ABF, o Fala Franchising. E estamos de novo na casa do franchise, na sede da ABF. E hoje temos um episódio patrocinado pela Sultis, a plataforma de gestão para redes de franquias e negócios. E este episódio, ele foi construído a várias mãos com o pessoal da comissão de SG da ABF, a comissão mais jovem do que a ABF Jovem, e que vem hoje com tudo para desmistificar o tema ESG. Certo, Elaine? Certo. É isso. Estamos aqui com a Elaine, diretora da Conexão Negócios Sustentáveis, integrante da comissão ESG da ABF, tem larga história nesse tema, sim, não é isso? Sim, uma história antiga, inclusive com o Cláudio, né? Sim. A gente teve aí em 2005 a fundação da AFRAS, Associação Franquia Sustentável. Primeiro era social, né? A Associação Franquia Social, e depois passou para ser a Associação Franquia Sustentável, e era para justamente disseminar uma cultura de sustentabilidade, responsabilidade social no franchising, que durou aí muitos anos e que até hoje está acontecendo muitos movimentos nesse sentido, principalmente agora com essa onda do ESG, né? Esse lançamento dessas 3 letrinhas aí que estão... Tão importantes, né? Estão mexendo no mercado. É isso aí, nós vamos falar bastante da Obrigada AFRAS. Aí pelo convite. É um prazer, viu? Então, você já adiantou aqui que a gente está com o Cláudio Tieg, que é diretor de expansão no grupo Antares Franchising, né? Rede que detém as marcas Cor de Crema, Boulangerie Carioca, você me corrija depois, Johnny Rockets, DK's Barbecue Pit, e que já foi diretor da ABF, encabeçou a área de sustentabilidade, foi do Instituto Acatu, presidiu a antiga AFRAS, que a Elaine comentou. Então, assim, é um prazer recebê-lo, Cláudio. Muito prazer, obrigado por estar aqui com vocês, obrigado por estar de volta a essa casa, encontrar a Elaine, trabalhamos juntos desde o início, em 2005. E também com o Daniel, que foi um parceiro muito estratégico para que nós pudéssemos iniciar esse tema do ESG, que antigamente a gente usava a palavra responsabilidade social corporativa, depois sustentabilidade, enfim, a expressão do que é o ESG ou qualquer outras siglas é muito ampla, justamente pela importância e relevância do tema em tempos de aquecimento global, né? Muito obrigado pelo convite. Verdade, obrigada, Cláudia. Então, como você já também falou, a gente está aqui com uma presença também ilustre do diretor-presidente da Dom Strategy Partners, o Daniel Domeneghetti, que vai nos trazer muita informação do mercado. Bem-vindo, Daniel. Obrigado pelo convite, é sempre bom estar na casa, a ABF é um parceiro longo. Cheguei aqui, como o Cláudio disse, por convite dele, depois encontramos com a Elaine, estamos trabalhando firme nessa... Acho que a palavra-chave é desmistificação. Exato, é o nosso tema hoje, desmistificando o ESG. É isso. Acho que boa parte do mercado aumenta o peso e outra parte do mercado diminui o peso. A gente ainda não encontrou o modelo adequado de fazer o tema se propagar do jeito que deveria. Mas nós vamos ajudar aqui a esse caminho, né? Inclusive, vocês comentaram da AFRAS, eu queria jogar aqui para o Cláudio, a Elaine complementa, um pouquinho dessa história, dessa semente plantada na AFRAS lá atrás, né? E como que vocês veem essa evolução do tema, de quando surgiu a AFRAS para hoje, principalmente com foco aí no mercado de franquias. Cláudio, começa, a Elaine complementa. Olha, quando nós iniciamos a AFRAS, até quem começou mesmo foi o Pedro Melo, o Beno Kriviken, a Elaine. Que está conosco, o Beno está na comissão de fornecedores, né, bastante atuante, portal do franchise. Exatamente, o Ricardo Camargo, que até então era diretor da ABF, e a gente tinha assim, a ideia de oferecer uma vitrine de tudo que as empresas do franchise estavam fazendo na temática de responsabilidade social corporativa. Então, naquela época tinha muito o aspecto da doação, da prática filantrópica, e se tinha aí como proposta unir os esforços, porque já que uma empresa desenvolve uma atividade, a outra desenvolve outra. Então, alguém oferece alimentação para uma comunidade, a outra vai levar um curso de inglês, a outra oferece um curso de informática, a outra oferece roupas, por exemplo, né? Era um pouco essa a ideia inicial. Só que esse tema ele vinha num crescente muito acelerado, principalmente com toda a proposta que o Al Gore trouxe no livro, né, sobre os limites do capitalismo, né, que hoje a gente vai falar mais sobre capitalismo consciente, são outras formas de expressão.
Mas na época tinha ali toda essa problemática que se avizinhava sobre o aquecimento global e a gente estava numa pegada social. Então, rapidamente nós tivemos que mudar a nossa proposta, mudar no sentido de aprimorá-la. Então, nós começamos a falar de sustentabilidade. O que a gente viu de lá para cá? Né? Primeiro, que eu acho que a principal característica do franchise, ela é também uma característica do brasileiro, que é esse espírito de doar, esse espírito de colaborar. Né? É um dos mais solidários do mundo, né? Exatamente. O brasileiro, né? Então, o franchising, ele tem essa característica. O que faltava ao franchise era a visão estratégica e incorporada à prática do negócio. Então, seguia-se com o negócio de um jeito e se fazia uma ação filantrópica, mas não se tinha uma visão gerencial, estratégica, matricial dessa proposta dentro de um novo modelo aí, de uma nova proposta de capitalismo. Então, o que mudou de lá para cá foi, primeiro, que o franchise muitas vezes ele é meio, e, portanto, como meio, ele não tem tanta força de tração. Então a gente percebe que tudo que está calcado em regulação, que está baseado em lei, como por exemplo a indústria no Brasil, ela já vem com essa pressão, né? Já tem uma proposta ali de cuidar do meio ambiente, da questão social, do comportamento, da diversidade. Né? Isso na indústria sempre pegou primeiro justamente por conta da força de lei. O franchise como meio, ele precisa ser muito flexível, porque ele está na ponta, ao mesmo tempo ele é uma interface, né, com uma grande indústria, por exemplo. Né? Então, o que vem mudando ao longo desse tempo é justamente essa incorporação. E a gente vê essa incorporação não na velocidade que a gente queria. Né? A gente sempre comenta com a Helene e com o Daniel, né? Quando a gente olha há 10 anos passados, a gente vê o quanto nós trabalhamos numa agenda 10 anos à frente. Sim, visionário. Então, a gente parecia um pouco louco, um pouco visionário demais, com uma certa descrença, mas a verdade é isso, né? Você tem que trabalhar com uma agenda à frente do tempo, porque essa força, essa mobilização, ela precisa ser constante e ela demora, é um processo. Então, hoje eu vejo o franchise já muito mais inserido nesse tema. Você vê práticas que hoje nós entendemos como corriqueiras, até no prêmio da ABF, né, o selo de excelência, a cadeira de sustentabilidade no MBA com a FIA, o prêmio Stand Sustentável na ABF Expo, e tantas outras iniciativas que a gente conseguiu colocar de forma matricial e permanece. Então, esse é o grande assunto. Agora, tem gente que ainda está na página 1 do livro, tem gente que está na 8, na 9. Aí depende muito do empresário, do franqueador, da liderança, levar isso adiante. É um processo de aculturamento. É dessa forma que você vê, Helene, essa evolução? Sim, a gente estava... justamente porque o presidente, na época, né, que a gente começou com a Afras, era o Arthur Grimbaum, né? Que já tinha o presidente da ABF, era o presidente do Boticário, do Grupo Boticário. Ele já tinha essa visão de longo prazo, então ele super apoiou a fundação da Afras dentro da ABF. E nós começamos a falar de assuntos que realmente ninguém falava, né? Que era descarbonização, a questão do franchising de baixo carbono. Nós fizemos, inclusive, um trabalho de uns 6 meses com a GV, com o Instituto Ethos, os indicadores, né, Ethos, de responsabilidade social do franchising. E isso também começou a despertar a atenção do franqueador para algumas questões que eles nem pensavam. E aí, sim, começar a fazer uma transversalidade no negócio, quer dizer, não ficar só em coisas pontuais, em assistencialismo, em filantropia, mas sim implementar essa estratégia no matricial, como ele falou, né? Matricial, exatamente. Transversalmente é um negócio, né? Quer dizer, em todas as áreas, repensar como que são os processos e tudo mais, os materiais que usam. Nós temos aí alguns cases bem interessantes nesses anos, né? Como foi do Rei do Mate, que trocou o copo de o Antônio, plástico. Inclusive, contou aqui, assistam, quem não assistiu esse episódio, que conta isso. Isso aí foi assim, uma inspiração que eu acredito que os indicadores e todo o trabalho da Afras
impulsionou esse... Foi uma semente plantada, né, Elaine? Foi. Eles passaram a dar atenção a esse assunto, né? Mas é como o Cláudio falou, era uma questão que eles sempre olharam como custo, não era um investimento na marca, não era um investimento no futuro e na perenidade do negócio, né? Mas hoje, agora, existe essa pressão do mercado financeiro, né, que é o ESG, e do mercado consumidor, que está um pouco mais consciente, né? Aliás, está bem mais consciente. O consumidor, os jovens, hoje em dia, né, eles levam isso muito em consideração na sua Exatamente. escolha, né? E até queria perguntar para o Daniel, já que o nosso tema é realmente o Desmistificando o ESG, que você comente, explique para quem está nos ouvindo o que é o ESG e comente sobre o trabalho da Dom nessa área. Explica um pouquinho aí como você também avalia esse mercado. Bom, como o Cláudio e a Elaine colocaram, a gente começou a trabalhar com isso ainda quando era responsabilidade social corporativa. Trabalhamos com a Catu, com o Ethos, giramos o mercado, produzindo metodologias e ajudando as empresas a evoluírem na prática da responsabilidade social. Como o Cláudio colocou, responsabilidade social tinha muito o caráter de doação, de filantropia. Ações pontuais, né? Tanto é que nasceu uma série de institutos nasceram nessa época, porque tinha muito essa história de eu ter uma unidade que cuida desse processo e tal. Uma coisa não anula a outra, mas quando entrou a sustentabilidade, ela trouxe a discussão para dentro do negócio. E aí, a metodologia vencedora, digamos assim, foi a do Triple Bottom Line, que trazia a discussão da sustentabilidade para os 3 pilares: econômico, ambiental e social. Ou seja, já incorporava na forma de tomar decisão tanto os aspectos ambientais quanto sociais, mas considerando, claro, o aspecto econômico. E esse processo, o Cláudio fez um comentário muito importante, ele avançou muito mais rápido na indústria, porque as questões de regulação, de regulamentação e de imposição jurídica, legal, compliance, etc. E outra coisa, boa parte das indústrias tinha uma matriz de impacto muito mais crítica. Você pega, por exemplo, uma empresa, sei lá, uma escola de inglês, uma rede de franquia de escola de inglês, e pega a Vale do Rio Doce. O grau de impacto é abissalmente diferente. Ainda que uma tenha uma discussão muito mais ambiental e cultural, regional, a outra tem uma mais social, que é a questão do inglês e tal. Então, tem uma diferença de perspectiva, de peso da perspectiva, quer dizer, o que é mais ambiental, o que é mais social, né? E tem uma questão de maturidade gerencial. E as questões de regulamentação e as questões de lei, elas de certa forma impulsionam. Então, a gente vem de uma história onde a indústria, as empresas de base, de cadeia, sujeitas à legislação e regulamentação, capitanearam o desenvolvimento e a discussão dos temas. E aquelas que não estavam nessa perspectiva eram voluntárias no processo de contribuição e de aceleração, tal, como os bancos, de maneira geral, fizeram. O processo evolui da sustentabilidade para uma discussão do stakeholder capitalism. E aí eu acho que começa a ter ao mesmo tempo um avanço e uma confusão. Porque o stakeholder capitalism, ele não pode abolir o shareholder capitalism, ou seja, eu não posso onguizar a empresa em prol do todo, prejudicando a empresa. Os resultados. Exato, porque uma coisa ela é necessária, condição necessária para que a outra exista. E aí, como você falou muito bem dos jovens e do consumidor, os diversos tipos de stakeholder e com as redes sociais e com a amplificação da conversa pública e as mídias não tradicionais começaram a aumentar o calor da discussão temática, e isso vem com o tempo junto com o ativismo e com as discussões que tangenciam todos os temas que hoje formam o ESG, que praticamente transformaram essa questão toda num caldeirão. E é isso que a gente enxerga hoje. As empresas não sabem exatamente o que é o que faz parte, o que não faz parte e tal. Acho que a gente está no momento 1.0 dessa discussão do ESG. E eu acho a palavra desmistificar ela muito adequada justamente por isso. Por esse momento. Então, assim, passando a bola aqui para a mesa, o que a Dom resolveu fazer
para tentar ordenar a conversa, especialmente nos mercados de clientes que a gente atende. Hoje a gente atende aí, sei lá, 54, 56 das 100 maiores empresas, então a gente tem muita experiência nessa dinâmica. A gente precisava criar uma forma de mensurar, de avaliar se o que eu estou fazendo está produzindo valor e para quem. Se eu estou falando de shareholder capitalism, eu preciso produzir valor para esses acionistas. Mas se eu estou falando de stakeholder capitalism, eu estou falando de outros públicos que também, de alguma maneira, precisam ser atendidos, porque estão no entorno do negócio, impactados pelo negócio, mas eu preciso saber se eu estou atendendo do jeito certo e medindo isso. Esse é um dos grandes desafios, né? Medir, né? Isso. E aí a gente criou uma coisa chamada Long Term Sustainable Value, que até virou livro, tá? Vinculado ao ativo intangível, que é justamente mensurar a capacidade da empresa de produzir valor sustentável no tempo. E aí você começa a ter um norte, inclusive para te ajudar a selecionar e priorizar as ações de sustentabilidade ou de ESG evolutivamente que você vai colocar no roadmap da tua empresa. Agora, e aí eu passo a bola para não levar mais tempo, a entrada da letra G no ESG ajudou a confundir essa conversa. E aí a gente fala disso daqui a pouco. Ele deixou só o aperitivo, né? Mas olha, a gente, como eu comentei aqui, que esse podcast foi uma elaboração aí da comissão de ESG, a gente recebeu perguntas dos membros dessa comissão, e uma delas é comum a todos, como na prática aplicar o ESG. Então a gente está falando o conceito, do que é, da importância, o consumidor pede, tem o mercado financeiro, alguns casos tem regulação. Tá, mas hoje, se alguém está ouvindo aqui, como vai lá e bota na prática algumas coisas. Então, Elaine, por favor. Esse termo ESG surgiu em 2004, não foi? Quando o Pacto Global e o Banco Mundial resolveram publicar um relatório chamado Who Cares Wins. Quem se importa, como você falou, é o capitalismo de stakeholders, né? O capitalismo das partes interessadas. Who cares wins é quem se importa, prospera. Então, nós começamos a ver como que no franchising, que a maioria é média e pequena, né? A gente pode falar disso porque é um olhar mais atencioso, mais responsável ao investir. Então, quando você vai investir numa franquia, por exemplo, você tem que ter esse olhar, né, responsável para investir num negócio que seja sustentável. Então, nós começamos a falar sobre pequenas e médias empresas. É difícil, é caro, né? É para todo mundo? É para todo mundo? Não, é para todo mundo, realmente. Como você falou dos impactos. O impacto, eu ouvi uma vez de um líder de sustentabilidade que fala assim, o impacto da sua empresa, a responsabilidade da sua empresa é proporcional ao impacto que ela gera, né? Então, pequenas e médias também geram impacto, com certeza, todos geramos. Então, eu acho que tem que realmente avaliar em que situação você está no momento, começar a planejar, entender sobre o assunto para não sair fazendo coisas que não têm sentido, né? Avaliar, planejar de acordo com o seu propósito, seus princípios, seus valores, seus objetivos, sempre alinhando ao core business também, não fazendo coisas que realmente são desconectadas do core business, né? Do propósito da empresa. E aí, aos poucos, irem avançando. E, como você falou, numa constância, né? Não é fazendo coisas pontuais só. É criar uma estratégia na organização. Realmente, eu acho assim, eu sempre achei que, primeira coisa, formar um comitê. Um comitê envolvendo todos os colaboradores das áreas-chave da empresa. Também de colocar o ator franqueado junto, ou fazer um conselho de franqueados também, que possa discutir esse tema, né? Para daí criar uma estratégia e ir começando devagar, para não sair fazendo coisas que depois são consideradas greenwashing, tá fazendo algo mais superficial. E nem querer abraçar o mundo, nem querer abraçar de uma vez, que não é da noite para o dia que você vira uma empresa ESG, não é. É uma trajetória, é uma jornada que precisa ser planejada, precisa estar alinhada com o seu negócio, precisa repensar tudo. Então, não é da noite para o dia que se faz isso. E é para todas as empresas, gente. E só fazendo uma contribuição, a gente
eu sou radicalmente contrário à frase, vou salvar o mundo. A empresa não tem obrigação nenhuma de salvar o mundo. A empresa tem obrigação de, o que a gente fala, clean your own shit. Fazer sua Ou parte. seja, cuide do seu, né? Faça o seu. E o maior efeito do ESG é em cadeia. É quando a empresa trabalha com a cadeia. O que no franchise é um mais... Exato. Quando ele fala que o franchising é meio... Bom, mas isso é uma coisa positiva, porque se eu estou no meio, eu sou meio que o pescoço. Quer dizer, eu consigo catalisar as coisas. Então, acho que isso é importante. Tem focando também nessa pergunta, como fazer, né? Acho que tem um fato histórico nosso no mundo do franchising que é muito significativo. Quando a gente começou a trabalhar o tema da sustentabilidade, hoje é ESG, nós nos deparamos com aquilo que era entendido no franchising, até hoje é entendido como excelência. Então, o sistema de franquia, a ABF no Brasil, ela tem um prêmio, né, de excelência em franchising. Sim. E aí, quando nós começamos a trabalhar esse tema, né, da responsabilidade, sustentabilidade, social, sustentabilidade, hoje é ESG, nós fomos fazer uma leitura naquilo que, de forma, não vou dizer empírica, mas entendida ao longo dos anos do que era a interpretação da excelência, o que era excelência no franchise. Então, vamos dizer assim, eram algumas notas acima, se for uma escala musical, algumas notas acima da qualidade, da antiga qualidade total. Né? Então, o que você faz que é entendido como excelência? Então, a ABF, a casa, já tinha um prêmio de excelência em franchise. Que, aliás, vale só comentar, para quem não conhece essa história, que surgiu até inspirado no selo da BIC, de qualidade do café. Ele surgiu lá atrás. Sim. E antes até da lei de franquias, a ABF já trouxe essa ideia da excelência, que na época chamava exatamente selo de qualidade, uma coisa assim, 4 anos antes ou 5 anos antes. Olha, é curioso, nem eu sabia disso. Tá vendo? E aí o que acontece? O selo de excelência, ele traz aí uma interpretação e uma atualização do que o próprio sistema foi entendendo o que era excelência. Ora, está todo mundo no nível 1, então agora a excelência é uma utopia, um passinho à frente. Então, quando a gente foi olhar essa matriz do selo de excelência, e aí muito com a ajuda da Dom Strategy, nós vimos o quê? Que quando você fala em excelência, quando você fala de modelo de gestão, de qualidade, você olha justamente aquilo que é tangível e aquilo que é intangível. Né? Quando você vai fazer o valuation, quanto vale essa empresa, quanto vale essa marca. Então, o valuation daquilo que é tangível é fácil. É o material, são alguns processos e tal. O que é intangível é justamente esse valor, como a marca é percebida, né? Quais são os atributos que ela conseguiu conquistar ou desenvolver no consumidor, na sociedade, ao fornecedor, com os outros stakeholders. Foi aí que o Daniel trouxe essa ideia bastante clara. Às vezes eu gosto de reduzir a coisa para ficar fácil. O Daniel trouxe, numa reunião, a gente estava avaliando isso, falou assim, olha, a questão da sustentabilidade é o que gera valor para um lado, o que minimiza risco para o outro. Então, tudo que eu puder fazer de forma que eu gere valor para o negócio. E proteja o valor. E proteja o valor, ou seja, eu reduzo o risco, e o risco está muitas vezes na questão ambiental, na questão de força de lei, da relação com funcionários, da relação com a sociedade, enfim, com um caminhão super poluente de um produto maravilhoso, né, um antagonismo. Né? Então, quando a gente olhou para essa realidade, então a gente revisitou o selo de excelência. Claro, ele sempre tem uma ou outra questão que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, e nós criamos o destaque sustentabilidade, o prêmio destaque sustentabilidade, nós criamos uma condicionante. Você quer ter excelência? Você quer ser destaque em sustentabilidade? Então, primeiro, faça o application para excelência. Então, a sua empresa está precisando de um norte? Para onde você vai? Para o que eu tenho que fazer? Como é que eu coloco o ESG em prática? Então, conheça o selo de excelência da BF. Ali, intuitivamente, já há uma série de questões que vão trabalhar na geração de valor e a redução de risco. Mas aí eu quero ir além, minha empresa quer ter uma pegada mais forte de ESG. Então aí eu vou fazer a apresentação de um estudo de caso, um projeto, alguma coisa que eu desenvolvi, e eu vou submeter ao selo Destaque Sustentabilidade. Quando a gente soma
essas duas matrizes, a matriz da excelência e aí que já tem questões de sustentabilidade, e a gente faz um aprofundamento dessa prática no selo destaque sustentabilidade, a gente fecha de fato, na minha visão, é a maior e melhor ferramenta para trabalhar valuation de empresas que o varejo já viu. E acho que esse é um legado que o franchising não consegue nem levar para fora, porque era um desafio grande para ele também, né? Mas assim, se você quiser pegar alguma receita de bolo, mais ou menos por onde a gente vai trabalhar, né? É por aí. Eu lembro quando nós começamos a aplicar a matriz do destaque sustentabilidade, e aí nós aqui na ABF nós fazíamos a devolutiva para a empresa que fez até hoje é feito, eles recebem. Até hoje. É muito fazendo. Nessa devolutiva, eu lembro o depoimento da Fundação Boticário. Eles mesmos exclamaram, poxa, a gente ganha um monte de prêmios, essa é a primeira vez que explicam por que a gente ganhou. E ficou muito claro para a gente entender qual era essa realidade. Um outro caso emblemático que a gente teve, acho que a própria Elaine até vivenciou de forma mais intensa, era quando a Fundação CNA, da rede CNA de idiomas, né? Tinha a fundação como um elemento à parte do negócio. Sim, total. Então, quando eles aplicavam o prêmio de destaque sustentabilidade, no quesito engajamento com os franqueados, olha que interessante, e com os alunos, ele não conseguia uma pontuação muito grande. Era bom, mas ele não ganhava o prêmio. Por quê? Porque o franqueado estava à parte. Era uma iniciativa muito concentrada na figura do fundador, até, né? Mais do que da faculdade. E foi nesse processo que o próprio CNA entendeu, né, que a fundação precisava passar por um processo de reformação, revitalização, se tornou um instituto CNA, passou a agregar ou levar a presença do franqueado, engajar o franqueado na transformação social daquelas crianças na Zona Sul de São Paulo. Então, é um pouco isso. Se você não casa com o negócio, fica uma coisa... E é o que eu comentei, no franchising, essa eu não posso dizer dificuldade, mas esse fator a mais que é como engajar o franqueado, que é um dono do seu negócio. A diferença é uma empresa, você tem uma diretriz ali, todo mundo segue. Claro. No franchising, como engajar os franqueados na agenda ESG. E depois eu quero voltar com vocês, que você não vai me fugir não do case prático. Daniel, Elaine, por favor, comentem como engajar o franqueado. Eu acho que tem duas formas de engajar. Pela dor e pelo amor. Como tudo na vida, né? Pela dor ou pelo amor. Ou você aprende pela dor ou pelo amor. Então você vai ter um percentual X de franqueados que lê, que gosta, que toca o coraçãozinho dele e aquilo faz sentido para ele. Ou até originar dele, né? Tocar a franqueadora lá e falar, olha, propor. Cutucar de baixo para cima, que é uma coisa muito saudável. Tal. Mas, às vezes, por mais que seja fundamental o franqueado ter essa perspectiva, ele às vezes ele não consegue olhar o todo, porque ele não está na posição do franqueador. Sim. Então, às vezes, você tem uma visão ou insuficiente ou até infantil, quando você pensa na totalidade. Mas ela é necessária, porque o franqueado precisa dar sinais de vida de que ele está interessado nisso. Então, tem esse cara que é tocado naturalmente pelo tema, porque gosta e tal. Mas, para mim, o caminho central de engajamento é menos o voluntarismo temático e mais o alinhamento do negócio. Sim. Porque voluntarismo temático é uma coisa efêmera, né? Eu gosto disso. Aí o cara tem uma pegada mais social, tem uma pegada mais ambiental. Não. É um negócio... assim, é a história do drag along e do tag along. Como é que eu junto a dinâmica numa sociedade para que o ecossistema ganhe? Eu não consigo mais enxergar a ESG sem ser operado em ecossistema, em hub, em cadeia. Porque, por mais que... E, obviamente, se você é uma grande empresa e num ecossistema franqueado, franqueador faz esse papel, você tem o poder de push, o poder de apertar o play. Mas é um ping-pong. Se o outro lado não joga... Não joga sozinho. Não chega na ponta. Então, e aí você precisa encontrar indicadores que respondam ao desafio das partes integradas, do ecossistema. Não pode ser uma coisa que funciona só para o franqueador ou só para um determinado stakeholder. Sim. Obviamente, para as questões de, como o Cláudio colocou, né, gerar valor e proteger valor, as questões vinculadas a proteger valor, ninguém fica discutindo muito.
jurídico, legal, compliance, faz, tem que entubar e acabou, porque é o que temos para o momento. E todo mundo quer. E não quer, ninguém quer. Mas é aquela precisa. história, exato. Tá, Quer, alguém me entubou, precisa, exatamente. né? É isso. É isso. É o famoso não gostaria, mas é o que temos que fazer, vamos fazer. Mas aquelas outras causas vinculadas, ou temas, ou imperativos, ou oportunidades, eu acho que oportunidades é uma palavra boa, vinculadas à construção de valor, elas têm um endereçamento menos compartilhado e com uma visão menos estruturada de como todos podemos financiar essa empreitada, essa jornada. E aí surge uma outra palavrinha aí, passo a palavra para o Cláudio Perleni, que é a história da maturidade. Quando ele fala de qualidade, eu tenho a sorte e o azar de ser engenheiro de produção. Então, qualidade é um atributo, é um ativo, é um objetivo inatingível, porque não existe um limite, mas ele é uma jornada, e a palavra é essa, ele é uma jornada de busca. Então, você precisa ter a capacidade de ter um motorzinho na tua organização que faz com que todo dia se acorde buscando evoluir, melhorar, qualificar, buscar a qualidade. E a sustentabilidade, que eu ainda prefiro a sigla em relação a ESG, mas a gente brinca, né? É mesmo? A gente brinca. Sim. Responsabilidade São social. duas coisas diferentes. Responsabilidade social parecia ajudar pobre. Sustentabilidade é abraçar a árvore. E ESG não ser preso. Então essa a piada interna é essa. Excelente. Então, a piada interna é essa. Então, assim... Gerenciar risco para não... gerenciar risco, porque vem com um peso tão agressivo que parece... Né, o stakeholder está cobrando com tanta veemência, que, né? Então, a gente e passo a bola dizendo o seguinte, é uma jornada em busca de uma maturidade que precisa se provar a cada passo. E se prova com número, com indicador. E esse indicador precisa ser um indicador que mobilize as partes. Ou seja, que faz sentido eu acordar e gastar 10 segundos do meu dia ou R$10 da minha conta para me engajar nessa... E quando você está falando de franqueado, sintetizando a tua pergunta, não é tão fácil tomar essa decisão. Então, porque pega no bolso, né? Esse é o ponto, pega no bolso. É a hora que você vai falar, vamos substituir o próprio rei do bate, substitui lá o cabo plástico, vai custar tanto a mais no balanço ali. É isso. Vai querer? Não vai querer? Isso. Como é que você... E aquela velha história, né? Todo mundo vê jornal. E é muito chato quando o cara que promove o canudinho de plástico está andando de avião particular. E o que ele gasta em emissão anual abissalmente maior do que o canudinho, que o cara vai ter que subir 20% no orçamento dele, sendo que ele é uma franquia pequena. O cara quer saber? Deixa isso para depois. Sim. Então, assim, essa dinâmica, tem muita hipocrisia nessa discussão. Sim. Essa dinâmica da hipocrisia, ela afasta as ações concretas daquele cara que os R$10 fazem diferença no dia a dia. Aliás, por falar em ação concreta, eu já vou passar a palavra para você mesmo, viu, Cláudio? Não foge não. Porque eu quero saber, você falou do canudinho, eu até lembrei do Johnny Rockets, que a gente leu, falou da questão do chantilly colocado no café. Eu quero que você explique isso, do spray, como assim, top ralo, tubulação de gota e troca. Conta isso daí pro pessoal que tá ouvindo. O óleo que vira sabão. Parece uma coisa pequena, mas não, aí é que tá. E eu vou levantar a bola aqui. Não existe ação pequena, existe ação certa. Exato. Ação certa, exatamente. E isso é importante. Antes de falar desse case específico, eu queria complementar com uma questão importante. Eu entendo que todo mundo que está no mercado, principalmente o varejo, né? Qual que é a função do varejo? É vender, vender e vender. Uhum. Então, todo mundo quer vender. Está em dia com a fome. Então, assim, vender mais, vender melhor, engajar, criar fãs, formar... Fidelizar. Fidelizar. Então, todas essas palavras, na verdade, elas, com a temática que a gente está tratando nessa mesa aqui, elas levam a uma pergunta fundamental para a empresa, né? Qual é o meu propósito? O que é que eu quero de verdade? Né? O que é que motiva essa empresa a acordar e funcionar, a abrir de manhã, fechar ou trabalhar 24 horas, né? Como muitas são. Então, o que é que move essa empresa? Se você não faz esse exercício primeiro, considerando o momento que a gente vive, esse contexto, que vamos combinar.
Essa semana, em São Paulo, no Brasil inteiro, uma onda grave de calor. Né? No sul, uma onda fortíssima de chuva. Todo mundo está acordando com uma ameaça. Então, a despeito das questões de segurança e todas as outras que o brasileiro é quase campeão em lidar, né, e ter que administrar um estresse tão grande todo dia, né, está todo mundo vivendo com uma ameaça. O que vai ser, o que vai se tornar esse aquecimento global? Qual é a previsão da minha empresa? Qual é a proposta da minha empresa nesse cenário? Eu não posso acordar, montar, expandir, desenvolver uma empresa sem considerar esse cenário que a gente está. Não é possível, né? A ameaça parte, né, da própria problemática que a gente vive no mundo, né, e é o ser humano o centro desse assunto. Então, a primeira questão é reveja seus valores como empresa, como comunidade. Né? Quando você faz um exercício que não precisa ser muito grande, você vai perceber que engajar, vender mais, fidelizar, passa por uma série de coisas, principalmente pelo aspecto emocional. O que se fala hoje da experiência? O cliente quer uma experiência no varejo. A loja física é uma experiência de quê? De futilidade? É uma experiência E são as palavras grávidas, né? O que é experiência? Sério, palavra grávida, qualquer coisa define, né? Sim, pode qualquer ser definição serve. Uma experiência péssima, por exemplo, né? De ser mal atendido. Esperamos né? que não, né? A gente espera que não. Mas essa experiência é o quê? É de consumismo? É uma experiência fútil? É uma experiência de mimos, consciência? Uma experiência saudável? Uma Se experiência sentir que feliz passando por aquela loja, né? De engajamento, né? De satisfeito. De comer alguma coisa que de fato ajude a ser um ser melhor, a ajudar a sociedade, enfim. Então, essa é a primeira, esse é o pano de fundo que eu acho que tem que nortear tudo. E aí, falando um pouco da experiência do Johnny Rockets. Aliás, eu estou aí com 6, 7 meses que eu vim para o Grupo Antares. O Antares, como vocês viram no início, né, detém 4 marcas. E o que me atraiu trabalhar no Grupo Antares foi justamente a forte característica de referência. A empresa tem, claramente, cada marca tem um propósito, tem uma proposta de experiência. E não é uma experiência por experiência. Assim. Eu vou numa boulangerie carioca, eu quero ter uma experiência como se eu estivesse numa padaria ou uma patisserie na França. O cor de crema é a experiência de um genuíno gelato, né? Que gelato não é tradução de sorvete para italiano, né? Então, assim, sorvete é uma coisa, gelato é outra, né? O Johnny Rockets com essa característica muito forte da alegria, da celebração, do estar junto. Então, quando você vai a um restaurante Johnny Rockets, você vai ver que os garçons dançam, né? E não é um show da Broadway. Alguns têm até uma certa timidez ao dançar. É o ser humano mesmo, não é um show. Ele é uma experiência que, às vezes, até você vive um pouquinho de vergonha alheia, ver o garçom dançar, você se coloca no lugar dele. É a vida como ela é, né? Então, é um espaço celebrativo. A gente tem uma diversidade muito grande na dança. A gente tem pessoas da terceira idade que trabalham nas lojas que dançam também. Não é um show, é uma manifestação ali. Então, o que me atraiu muito foi que cada marca traz uma tradição e traz uma experiência referencial. Valores. Então, eu estou no Johnny, eu estou no restaurante retrô, anos 50. O que foi essa nostalgia dos anos 50? O que tinha isso a ver com a cultura no pós-guerra? Né? A gente está falando do pós-guerra, anos 50. Bom, então, isso foi o que me atraiu bastante. E eu estou na área de expansão. Né, retomando uma carreira aí depois de 28 anos, retomando na área de expansão. E eu cheguei à conclusão que a expansão é exatamente o que eu sempre fiz na vida no franchise. Quer dizer, é isso, é encantar pessoas, é levar propósito, é mudar a vida das pessoas através do franchise, é melhorar o meio ambiente, enfim. É tudo isso e a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Tem uma complexidade enorme. Mas o que o Johnny fez? Acho que o case que a gente tem aqui, principalmente da coleta de óleo e gordura, é um exemplo claro de cadeia, Daniel. É uma parceria com o iFood, com o Instituto Triângulo. E aí já vem, isso que é incrível, já vem com a fórmula Triple Bottom Line, onde todo mundo ganha, a franquia recebe pela venda desse produto, né, desse óleo. Então começa
principalmente pela atenção em oferecer a qualidade ao cliente. É uma experiência genuína aí, né, de um restaurante de hambúrguer e outros pratos, né, estilo anos 50 e tal. Na qualidade tem a gestão da gordura, do óleo. Porque se você não faz uma gestão adequada, você compromete o sabor, você compromete a saúde do cliente. Você cria azia no cliente. Então, E como que vocês engajaram a rede? isso foi muito fácil. E, ao mesmo tempo, às vezes um pouco difícil. Mas como é que a gente engajou a rede? Mostrando, já vem uma fórmula pronta. O próprio Instituto Triângulo um número, traz, né? né? É um número. Vem com a fórmula pronta, é um aplicativo, a gente mostra que isso, que a gestão da gordura, do óleo, é fundamental para oferecer a experiência de qualidade que a marca precisa. Com isso nas mãos, está todo mundo de olho no timing de quando é que essa gordura precisa ser encaminhada para o descarte. Chegou no volume certo, no aplicativo, aperta Vem o botão, coletar. vem coletar. E para explicar para quem está nos ouvindo, isso vira um produto de limpeza? Isso vira sabão, isso E vira... volta para a rede? Ou como é Não, que não. Ele vai ainda para uma cadeia difusa. Ele não Tá. volta diretamente, né? Mas o que a gente tem se concentrado é na destinação correta, né? Então, portanto... Então é uma ação que o franqueado tem, ele não visa não tem um lucro aí, não tem um retorno, é apenas social, sustentável. Não, e tem lucro também. Ah, também. Então O explica. que acontece? Isso é vendido. Então, isso vai para uma Ah. cadeia, isso é Alguém vendido. compra o... Alguém Alguém compra compra. isso. Tá bom. E, inclusive, nós estamos também trabalhando agora com as embalagens plásticas, que nós recebemos produtos, eles também estão levando plástico, tudo isso é quantificado, e isso Legal. volta como um bônus para a unidade. Para Perfeito. você ter uma ideia, nós estamos aí com mais ou menos 56 operações, cada unidade tem recebido, começou em julho de 2022, e é por força de lei. Então, porque o próprio iFood entendeu, falou, opa, Sim, vai começar sim, a pegar, né, sim, Elaine? sim, a gente sim. vê A a gente lei de traba- resíduos sólidos, já vinha falando, vai pegar, vai pegar. E é claro, alguém chega com uma fórmula, você tem que estar aberto, tem que estar conectado aos seus valores, a entender por que você faz, e aí essa verba, mais ou menos R$420, vem para a unidade todo mês, e é utilizada pelo franqueado ou pelas unidades próprias em incentivo aos colaboradores, de diversas formas. Então, fechou Todo a mundo- cadeia. Agora, Tá perceba uma resolvido. coisa, né? Econômico. Eu não sei exatamente se ele pensou dessa forma, mas ele pensa estruturado. A gente brinca que existe uma coisa chamada Triple Bottom- Decision Enablers. decision. Ah, Porque uma coisa é o Triple Bottom Line. é. Mas Outra que tem coisa, esse tributo econômico que ele falou. Né? outra coisa é a vida real. Então, como é que é o processo decisório com os 3 enablers de decisão? Primeiro, eu tenho resultado ou número comprovável. Então, o que ele falou? Chegou alguém com uma fórmula, com número. Então, o cara olhou para o número, o franqueado, e falou, pô, isso aqui faz sentido. Segundo, eu tenho uma finalidade material. Essa finalidade faz sentido para mim. Cuidar do óleo, do descarte, não deixar o cliente com azia, ou seja, tem a ver com a minha vida. Não é salvar o urso panda na China. Uma coisa tem a ver com a minha finalidade material. E terceiro, simplicidade de adoção. É um aplicativo, uma coisa completa. Tecnologia. Então, a hora que eu atendi E as não é 3... cara. E não é cara. Que é o que a gente está falando aqui, é para todo pode, Vale pra a todo pena. mundo. Né? Então, a hora que eu olho para esses 3, eu tenho um número que me prova que vale a pena fazer, que não é caro, etc. Eu tenho uma finalidade material, que tem a ver comigo e que eu vejo o valor, que eu vejo o resultado concreto. E é fácil de fazer, Então tem os 3 enablers. E o case que ele acabou de escrever tem os 3 enablers. Ele colocou os 3 na narrativa dele. Perfeito. Sim. E ele não contou do chantilly, que a gente leu, né? Chantilly, Ele tem a história do chantilly eu quero que você conte, porque parece que ele é produzido com algum ingrediente que ele na tubulação Que ele vira acaba pedra, né? Ele endurecendo, acaba. né? Então vocês acabaram diminuindo o uso ou trocando, enfim, também são cuidados, atenção que são pequenas. E que a às gente fala de vezes nem pequenas, tem grandes custos adicionais. e não tem custo e é uma ação. Mas volta ao É um propósito ajuste. e volta ao propósito da marca e há uma visão clara de em que mundo nós estamos vivendo. Quer dizer, você tem até Johnny Rockets nos Estados Unidos, ele faz parte de um grupo, né, que chama FAT. É fresco, saboroso, né? E com qualidade. Então, você tem ali a sigla, né? Já é engraçado. É verdade. Então, o que a gente observa nesse aspecto?
como é que uma empresa que trabalha com um sanduíche, né, assim como todos os outros, Burger King, McDonald's, né, que o chamado fast food, ou essa comida que não tem a pretensão de ser uma comida saudável para todo dia, né? Então você tem que levar isso em consideração. Então, como minimizar os impactos, como fidelizar o cliente e como manter ou trazer aquele cliente que tem um olhar, tem uma restrição, tem alguma questão aí ligada a consumo, por exemplo, de leite, lactose. Então, o chantilly é 100% vegano. Então, ele tem um aspecto da forma de pressurização, de toda essa questão do transporte, logística e tal, e conservação, mas ele é vegano. Então, não é uma contradição, percebe? O que tem a ver um vegano, né, dentro de uma hamburgueria, né? Tem tudo a ver, porque a gente tem que atender todos os públicos, né? E uma característica, por exemplo, que Johnny Rockets tem no Brasil, que a gente atribui isso ao nosso CEO lá, o Antônio. Aliás, quero mandar um abraço para ele. Eu entrevistei ele quando ele ia ainda abrir a Master Franquia. Olha isso. Faz muito tempo, então um abraço, Antônio. Então, vai fazer 10 anos esse ano no Brasil. Opa. É a maior operação fora dos Estados Unidos, enfim. Então, é assim. E o Antônio Augusto, ele teve ele colocou uma condicionante para trazer a marca para o Brasil, foi a adaptação de cardápio ao perfil do brasileiro. Senão não funciona. Então, tem saladas, tem massas, tem questões mais tem que adaptar veganas, o brasileiro e a região brincadeira também, que os né? dois países mais difíceis para você colocar fast food é Brasil e Itália, né? É verdade. O Brasil pela dimensão, pelos direitos, a Itália... Tradicionalismo. Tá certo. Mas então, é isso. Então, quando você começa a observar, tem coisas que não vão acontecendo por acaso, né? Não, elas estão no cerne, na essência, no propósito e na visão de longo prazo da empresa, que é uma coisa que afetou demais o franchise, principalmente no período da pandemia, né? Sim. A gente já vinha numa onda anterior à pandemia com uma moda, entre aspas, de que planejamento estratégico no máximo 2 anos. Vocês lembram disso, né? Quer dizer, pegava mal agora falar em 5 anos, né? E aí, longo prazo. O que impacto deu essa cultura imediatista, e essa é uma característica do franchise. Eu brinco que às vezes o franchise de planejamento de médio prazo é 15 dias, né? Porque a questão do giro no ponto de vista. Exatamente. Porque os próprios os KPIs, os indicadores do franchise são de giro, né? Não dá tempo de pensar o tanto futuro. Mas então, acho que a pandemia pegou bastante, né, nesse aspecto, e pela própria falta de um planejamento um pouco mais de médio prazo. Então, é hora, além de todas as lições que a pandemia trouxe e impôs para a gente, a visão de médio e longo prazo, com foco no propósito e desmistificando ESG nesse contexto. E o que o Cláudio falou é um exemplo assim claro de que a cabeça da liderança é muito importante, né? Então, como o franchise tem a capilaridade, né? Ele está em todos os estados do Brasil, ele está com milhares de unidades em todo canto. O que o franqueador inicia e pode replicar, tem que replicar para toda a rede, não pode ficar só no franqueador. Isso que eles fizeram, é um catalisador de impacto, né? Porque aí você consegue distribuir por toda a rede esse impacto, né? E conscientizar, e capacitar, e engajar, sensibilizar, quer dizer, e até educar, né? Então, eu vejo, eu sempre achei muito interessante tudo que se faz no franchising e replica para a rede, aumenta muito o impacto positivo, né? Quando é uma coisa positiva. E também o negativo, como você falou, resíduos. Eu estou batendo numa tecla há anos, Cláudio, sobre a questão da gestão de resíduos pós-consumo. Então, assim, a compensação de embalagens pós-consumo do franchising. Eu vejo que eles não sentem que tem que... não tem responsabilidade sobre isso, porque isso, em geral, eles estão dentro de shoppings, então o shopping destina corretamente o resíduo, mas não é assim. Aquilo que vai para o consumidor, você tem que compensar. Então, existem tecnologias assim, interessantíssimas que conseguem muita facilidade, de forma escalável, a questão da reciclagem, do pós-consumo, da compensação, da logística reversa. E o que eu vejo é que, quando tem indústrias, né, por trás de uma franquia,
Aí eles estão realmente fazendo isso porque tem a obrigação da PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas o franqueado lá na ponta, ele não vê que precisa olhar para isso, né? Então, eu acho que é um tema bem importante. E aí, quando você fala disso aí, a mobilização é uma coisa importante. Sim. E aí você tem 3 formas de mobilizar, você franqueador, né? Mobilizar pela inspiração. Exato. Né? Mobilizar pelo exemplo. Sim. Então não adianta você não fazer. Né? E mobilizar pelo peteleco, porque também funciona, né? O se mexe. Tem esse poder. Se mexe. Ele tem esse poder. Mas esse se mexe, ele tem que ser um se mexe tutoriado, que engaja, que dá satisfações do porquê e especialmente do pra quê, né? Sim. Então, essa é uma coisa interessante. Eu mudei muito minha cabeça, que eu contei essa história pro Cláudio, quando eu estava me confessando com o padre. E aí eu tava com mãe. Agora vamos saber uma confissão aqui. Eu tava com mãe e pai na UTI. E aí eu fiz a famosa pergunta pro padre, né? Mãe e pai na mesma UTI. Caramba. É Covid, né? COVID? Não, câncer. Porque o pessoal brinca, não, já sabemos o que vai morrer, só não é. sabíamos qual, né? Mas e aí eu perguntei pro padre, a famosa pergunta imbecil, né? Por que isso tá acontecendo comigo? Aí o padre, isso mudou minha vida. O padre falou assim, não tem que perguntar por quê. Tem que perguntar pra quê? Pra quê? Pra quê? E aí a segunda coisa é que quando minha mãe estava... Não, tá com um monte de quimioterapia, o que está acontecendo com o fígado? Vamos... Aí eu fiz exatamente isso. Eu peguei o papelzinho de exame e marquei todos os exames que eu queria saber se estava tendo impacto no fígado, etc. Aí o médico percebeu que eu tinha marcado os exames que ele não havia pedido. Quando chegaram os exames, eu falei, doutor, olha aqui, hoje é meu amigo, médico de família. Tá tendo toxicidade e tal. Ele falou, bom, Daniel, então você pede pro médico que pediu esses exames analisar o resultado. Aí ele virou para mim e falou assim, sabendo que era eu, né? Ele virou para mim e falou assim, Daniel, vida se mensura com 3 KPIs, com 3 indicadores, não com 45. E isso também mudou minha vida. Então, o pra quê? E os 3 indicadores-chave que definem a vida é o como você engaja. Então, para que você vai fazer isso? E quais são as 2, 3 marcações, 3 marcadores que vão justificar o que você está fazendo? E que você enfrenta o travesseiro e o espelho e fala, porra, tá valendo a pena. Porque o travesseiro tem um papel, o espelho tem outro, né? São diferentes. Você olha no espelho, deita, beleza, tá valendo a pena, eu estou fazendo algo que tem sentido. Sim. E o sentido é um sentido de negócio e é um sentido ecossistêmico. É que o Cláudio falou, por que você acorda todo dia, por que você faz isso, né? Então, isso é muito importante. Assim, eu tenho... Eu tô aqui meio desesperado, porque eu tô com tanta pergunta importante para fazer. Também tô pra vocês. falando besteira pra caramba. Não, mas assim, a gente já tá quase esgotando. Até confissão para padre. É bom que a comissão esse dia vai ter que voltar, mas você vê como a gente pega a dica de negócio nos lugares mais, né? Não é? Inusitado. É a história de já temos até confessionário aqui. Eu tenho uma história de confissão também. Então conta a confissão. Pessoal, eu lembro que eu estava com um dilema muito grande e que nem terapia resolvia, né? E aí que já virou terapia também. E aí um amigo meu falou assim, Cláudio, tem um padrezinho ali no pátio do colégio de São Paulo aqui, né? Uma delícia o café lá, inclusive. Nossa, quem não foi vai tomar, é muito bom. Mas na época nem café tinha. Nem café tinha. Mas é um padre bem idoso, né? Falei, ai meu Deus, né? Tá, então vamos lá, né? Eu fui conversar com ele. Aí eu disse para ele, olha, eu estou vivendo esse dilema assim, assim, assim. Ele falou assim para mim, ele usou um termo excelente, né? Você tem complexo por isso? Hoje em dia não se fala complexo, né? Isso afeta a sua autoestima, né? Mas que é a mesma coisa, né? Aí eu falei assim, não sei. Aí ele falou assim, se você nascesse sem uma orelha, como você se sentiria? Eu falei, eu acho que eu não ia gostar, não. Eu acho que ia deixar o cabelo crescer, ia viver tentando esconder a ausência da orelha. Foi uma resposta que me veio na hora. Ele falou assim para mim, não se preocupa com isso, não foi você que se fez. Se tiver alguém que tem que se preocupar, foi quem te fez. Pode ser a família, pode ser Deus. Pode ser quem for. Né? Ele falou assim, esquece isso. Isso é uma coisa que você vai levar com a vida, leva numa boa. Se é assim, nasceu assim, segue em frente, acabou. Né? Nasceu sem orelha, vai em frente. Não vai passar a vida inteira desvalorizando porque não tem um e tem um monte de órgão que você não está valorizando. E às vezes encontra até nisso um propósito, né? Que volta à nossa essência. Às vezes tantas pessoas, tantos cases a gente encontra disso, né? De encontrar o propósito. E ele era um idoso e ele falou para mim assim, vem mais vezes.
Acho que eu não vou lembrar porque eu sou idoso, mas você conta um pouco da história que eu pego no conecto. Bom, gente, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Na verdade, é uma informação, porque eu acho que eu queria que a Elaine complementasse, o Daniel também, porque o bloco SG do CEF, que já está em campo, para quem quiser puder responder, porque vai ser premiado no que vem, vai dar um peso maior para o SG. Então, eu gostaria que o Daniel falasse um pouco disso, a Elaine falasse um pouco disso. E, aliás, trazendo até o resultado da última pesquisa SG, entre uma escala de discordo, tanto faz e concordo, a gente viu que a área ambiental ainda trouxe mais análises contrárias ou neutras do que social e governança no último relatório do SG. E, de uma forma geral, abrindo por itens de insatisfação, tiveram 3 que foram os mais citados. Como insatisfação, ações para minimizar a emissão de gases poluentes, ou seja, é o que os franqueados entendem que eles ainda veem como de forma neutra ou insatisfeito nas redes. Falta de programas sociais ou beneficentes de impacto e falta de processos de contabilidade e auditoria eficientes. Ou seja, aí a gente vê uma letrinha de cada, né? Então, assim, eu acho que já é um norte para quem está nos ouvindo, para mudar um pouco, já é um guia. E eu queria que vocês falassem um pouquinho desse novo peso e do que as redes têm que se atentar. O Cláudio também complementa, mas, Daniel, começa aí, por favor. A gente mensura essas coisas justamente para tentar dar informação para tomada de decisão. Sim. Então, vale primeiro explicar o que quer dizer insatisfeito. Insatisfeito é, eu entendo que não estou satisfazendo como deveria aquela atividade, ou seja, ela é insuficiente. Então, quando você olha para os 3 pontos... Primeiro, por que o ambiental é o mais de insatisfação, ou seja, que está sendo menos atendido? Por uma razão óbvia, a maioria das franquias tem um menor impacto ambiental do que social, pela própria natureza das franquias. Né? Então o cara tem R$10, ele vai colocar dinheiro naquilo que tem mais premência, que é a tal da matriz urgência, de materialidade. Né? A matriz de materialidade, ela deriva de 2 coisas, essencialmente 3. Né? Tem a questão legal, regulamentar, mas tem outras 2, que é o propósito e o meu core business, o meu setor, a minha cadeia. E isso aí forma aquilo que é mais material para você. Então, em geral, para os franqueados, que estão muito na ponta, no varejo, no consumo, a questão ambiental ela é menos crítica, exceto quando ela é legal, quando ela é jurídica. Mas tem que evoluir também. Os 3 pontos, perceba, são os pontos mais básicos, talvez. Né? Quando você olha para os 3 pontos citados, você está falando de auditoria de contabilidade. Prestação de contas. Então, assim, nós estamos falando de coisas que estão na base. Você não precisa ter ESG para ter uma boa contabilidade. Sim. Né? É que nem quando naquela época da responsabilidade social, o cara fala, não, eu tenho responsabilidade, por quê? Porque eu pago imposto e registro funcionário. Pô, se não fizer, isso é crime. Né? Isso. Você está em 1950. O conceito de responsabilidade social, 1950. Registrar funcionário. Gerar emprego e gerar resultado para acionista, pagar impostos e contratar. Já passamos dessa fase, né? Exato. 73 anos. Então, assim, a gente percebe claramente que se a gente não estabelecer, e esse acho que é o desafio da BF, a gente está discutindo muito isso aqui. Se a gente não estabelecer jornadas, reguinhas de maturidade, mostrando, ajudando o tomador de decisão a entender o próximo passo e como ele vai de um para o outro, como guia, como referência, como modelo de referência, a gente não está aportando o valor que a gente poderia como associação, como agente mobilizador. É óbvio que não tem uma obrigação de fazer, mas a obrigação de indicar, dar os caminhos, mostrar... Sim, direcionar. Né? Direcionar, precisa, né? Ela é importante. Por quê? Porque, de novo, né? Quando eu brinquei da sigla do G, e brinquei com a história da prisão, tem uma pegadinha, que não é nem boa nem ruim, mas é uma pegadinha nessa mudança da sustentabilidade para o ESG. Perceba, sustentabilidade é triple bottom line, econômico, ambiental, social. E o econômico fala de mim enquanto empresa, como eu estou produzindo riqueza, etc, etc, que é o que financia tudo. Quando eu troco o econômico por governança, eu estou transferindo a gestão da minha empresa para um conjunto de pessoas sentadas numa cadeira em Genebra, que está estabelecendo réguas e regras para eu obedecer. Tá enquadrando. Mas peraí, e a empresa? Então, a gente brinca que brincar de ESG sem trabalhar com o triple bottom line antes é ruim, é errado, porque você vai estar na ânsia de fazer coisas, seja porque você acredita naquilo, seja porque você quer fazer um greenwashing ou qualquer washing da vida,
Mas você não vai estar fazendo nem direito, nem o que deveria, nem na velocidade, nem na intensidade adequada. Sim. Então, olhar para o negócio, para depois analisar o impacto do negócio, é fundamental. Em outras palavras, eu não posso avaliar o objeto e o efeito ignorando o sujeito da ação. Sim. E o sujeito da ação é a empresa. Talvez aí esteja o porquê das pessoas falarem Exato. que não vem programas sociais, Isso. não de impacto, É vem isso. ações isoladas, não É vem isso. o sentido. Eu dei né? uma explicação rocambólica Sim. para explicar 3 elementos básicos. Por que as coisas básicas não são atingidas? Mas em uma breve explicação aqui, que o nosso tempo está estourando, que o Michel, nosso grande produtor, aí já está me levantando placa. Daniel, você vê evolução no franchise nessa pesquisa? Muito. Eu vejo evolução na consciência, eu vejo evolução no awareness, que é importante. Sim. O street talk, as pessoas falando das coisas, é importante. Mas eu vejo também muita imaturidade justamente na supervalorização de diversas coisas que não são tão importantes. São mais temas de rede social do que de business. É material. Exato. E aproveitando então, eu vou passar também para a Elaine, porque mais uma novidade para a gente falar rapidinho aqui, mas é importantíssima, mas o pessoal vai ter na divulgação. Participem do aqui. prêmio. Além de participar do CEP, isso aí. a comissão de SG está lançando um guia, que é o guia Desmistificando SG, que foi o tema aqui hoje dessa conversa. E eu queria que você comentasse um pouco desse guia, do que vão encontrar lá e de como eles podem utilizar exatamente para avançar, melhorar e tornar mais dinâmica essa adoção da sustentabilidade. Sim, esse guia está sendo feito a várias mãos, com a contribuição dos membros, né? E ela está exatamente contemplando todos os assuntos que nós falamos aqui para desmistificar essa coisa que está parecendo tão complexa, né? Então a gente vai dar várias dicas de como implementar, como começar, sabe? E a gente colocou muitos temas que vão estar no questionário do selo de excelência e também depois no prêmio de destaques, que agora é ESG, né? Eu vejo que as pessoas têm que entender que sustentabilidade é algo maior. O ESG, inclusive tem alguns consultores que falam EESG, porque tem que ter o econômico, né? Tem que ter o econômico. Então, esse guia vai ser lançado na próxima semana. Tem matriz de materialidade, tem os ODS, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que você pode se inspirar naquelas metas, são 169 metas, né? Da Agenda 2030 da ONU, do Pacto Global. Então, ali tem um celeiro de ideias que você tem que conectar com o seu negócio sempre. Não pode ser uma coisa isolada, desconectada. Tem que realmente ter materialidade. E falamos dos ODS, falamos das dicas não de compliance, mas LGPD, que é a questão da responsabilidade na hora da privacidade, né? Dos dados, na hora também de divulgar o que você está fazendo, né? Um marketing responsável, falando o que você realmente está fazendo, né? Com consistência. E também tem as ferramentas que a gente indica para você poder implementar essa jornada, que são Empresa B, são o GRI, para você publicar seus relatórios. É importante publicar, é importante ter compromissos públicos, sabe? Não pode ser uma coisa rasa, é uma coisa mais consistente e constante, como o Daniel sempre fala. Exato. Tem a Humanizadas, que é uma avaliação da reputação do franqueador em relação a todos os stakeholders. Então, faz uma avaliação de como seu colaborador te enxerga, como seu franqueado te enxerga, como a sociedade te enxerga. Então, tem muitas dicas boas, mas é básico, tá? Ele é 1.0 por enquanto, é básico para vocês verem que não é nada, não é um bicho de 7 cabeças, é uma jornada que tem que ser feita de uma forma muito responsável e também sempre ligando novamente aos seus valores, aos seus princípios, à sua cultura, ao seu core business, né? Ou seja, tem que começar, né, Elaine? Tem que começar e tem de uma forma bem simples no dia a dia, com pequenas ações, inclusive primeiro identificando o que você já faz, que é ESG, sabe? E aí você também não precisa
colocar tantos investimentos, às vezes só fazer pequenos ajustes. Então, acho que vai ser bacana essa entrega. Nós somos em 12 membros, entre fornecedores e franqueadores associados à BF. Nós tivemos já 3 reuniões, mais online, algumas presenciais, mais fechadas. E agora, dia 7 de novembro, nós vamos fazer lá no auditório do Grupo Salos a primeira reunião presencial, né? Com muitas novidades, com algum case bem legal para ilustrar como que se faz, né? E vai ser das 9 ao meio-dia, 1h da tarde, lá em Alphaville. Então, eu convido todo mundo aí para participar. Não, e é legal que esse guia ele já traz também alguns cases. Eu olhei ele por cima, ainda não vi o final, mas ele já traz. Fala, Dani. Percebam uma coisa. 169 metas. Eu estava pensando nisso, falei, meu Deus. Aí a expressão é, what the fuck? What the fuck? Tá certo? Tipo, o que eu tenho a ver com isso? Eu só sou uma lojinha. Tá certo? Lá no Amazonas. Então, se a gente home-based. Exato. Né? Se a gente não faz todo esse discricionamento que a Elaine falou, olhar, inspirar e escolher 2, 3, 4, as importantes, você fala, não, quer saber? Depois eu vejo isso. Porque não estou nem com vontade de olhar para essa Sim. Então, a forma de desmistificar passa por essa jornada que ela explicou. E a sua jornada vai revelar suas intenções para contribuir com o desenvolvimento sustentável da sociedade. E outra, eu nem concordo com a 169. Não. Tem uma questão de visão de mundo, tem uma série de coisas. Então, né? Exato. Quem você... E quando eu digo eu franquia, né? Eu grupo. Eu nem concordo com vocês. Ok, o que é importante para você, o que você concorda. Tal. Então, é por aí. Deixa eu perguntar, mais uma coisa também para a gente finalizar, quem puder contribuir com esse assunto. Inteligência artificial tem como ajudar? Tá modificando alguma coisa nessa área de sustentabilidade? Já vocês estão vendo um paralelo com isso? Fizemos uma mesa redonda que eu moderei semana passada, na sexta-feira, né? Com Peça Rara Brechó e com a Sencasec, né? Que são 2 cases também muito interessantes. Ganhou o prêmio de sustentabilidade este ano, esteve aqui no podcast. Que foi, assim, disseminado para a rede. Então, é bem bacana. E aí, um dos franqueadores que estava assistindo falou assim, já avisou no chat que estou usando inteligência artificial para fazer a transcrição dessa reunião. Depois ele me mandou já prontinho a ata da mesa redonda e uma pauta para a próxima reunião, para a próxima mesa redonda. Então, gente, inteligência artificial é uma coisa de louco, né? Eu não sei se foi o chat GPT, não sei. Eu só sei que eu fiquei impressionada. Não, é o Tactic. É o Tactic. Tem várias agora. Tem várias. Gente, eu falei, não faço mais ata. Estão me pedindo toda hora para fazer ata. Eu detesto ter que prestar atenção, processar e ainda escrever ata. Economia de tempo. Vai ser isso. Você sabe que eu tenho uma visão. Eu tenho uma visão. Primeiro eu vou falar business, depois eu vou falar. Obviamente vai impactar sensivelmente, porque a inteligência artificial vai conseguir materializar uma série de informações espalhadas e dar resumos objetivos, indicadores e direcionamentos concretos. Então, sob esse ponto de vista, vai ajudar. Porque o cara fala, bom, beleza, agora eu entendi o que estão fazendo e o que cabe para mim e tal, e como fazer, e os meandros e tal. Ajuda a estabelecer narrativa e tal. Então, obviamente é uma ferramenta que facilita muito. Eu só tenho uma preocupação sob o ponto de vista do sacrifício. Nós estamos cada vez mais rumando uma sociedade que renega o sacrifício. O sacrifício enobrece e fortalece. E empresarialmente isso faz toda a diferença. Total. Uma empresa preguiçosa que espera tudo pronto. Darwinisticamente não costuma sobreviver. Sim, os mais fortes sobrevivem. Né? Entendeu? Então eu tenho uma certa preocupação. E essa geração está cada vez mais... com não fazer. Eu tenho um adolescente em casa. Entendeu? É o não fazer. Não experimentar na então, alma, né? assim, eu acho que vai ter que ter uma discussão, além da discussão legal. Sim. Né? A discussão legal é importante, dados e tal, mas além dessa discussão, vai ter que ter uma discussão sociocultural, para falta de uma expressão melhor, sobre como como a inteligência artificial, em vez de ajudar como componente do seu processo de construção, acaba não substituindo isso e se transformando num teu objeto de preguiça e let go, entendeu? Entendi. E tem um aspecto importante que de tudo que a gente está falando, essa questão até da desmistificação é um exercício
que requer reflexão. Se eu quero desmistificar agora, usando a inteligência artificial, eu coloco o que é ESG. Vem um monte de coisa. Tá bom. E fica monolítico, né? Todo mundo fala a mesma coisa. Sem criatividade. Como é que isso transformou a vida do interlocutor? Então, nossos franqueados, eles estão carentes de repertório. Então, o franqueado, eu sempre usei essa expressão. Uma vez um office boy arrumou um emprego numa empresa, pode ser difícil, mas ele pode se tornar o CEO dessa empresa. Né? O franqueado, o que ele é condenado a ser franqueado desde o dia que ele assina o contrato até terminar. Qual é o processo evolutivo da espécie franqueado? Qual é o processo evolutivo? Isso é uma ótima reflexão. Processo evolutivo da espécie franqueadora. Então, a gente tem que pensar nisso. Senão, tudo vira inteligência artificial. Então, o franqueado é carente de repertório. Repertório de contexto, de entendimento, repertório de vida, de valores. Aí você deixa a tecnologia para ele brincar. Mas enquanto ele não tiver o repertório do porquê, Cláudio, quê, ele não vai. Eu como engenheiro, eu gosto de fazer sempre um exercício que é, vamos levar ao máximo, ao limite máximo, essa variável. Percebe, Aline? Vamos levar a inteligência artificial ao máximo da eficiência e da adoção. Ou seja, todo mundo usa no máximo possível. E vamos levar o ESG no máximo da implementação. Qual é o resultado? Uma sociedade monolítica que responde a obediências. Percebe? Então, se os dois forem levados ao máximo, eu vou ter pessoas que falam a mesma coisa, obedecendo as mesmas regras. As regras. Quando eu crio uma dinâmica monolítica, eu emborreço o todo. Isso aí. Então, esse para mim é um ponto que é fundamental de se discutir. Cláudio, você como diretor de expansão, você acha que esses diferenciais que por exemplo, a Johnny Rocket tem, não só da diversão, daquela experiência, mas aquilo que ele está fazendo em questões ambientais, sociais, tal, pessoas que procuram a franquia, elas estão enxergando isso? Bem peculiar a pergunta, porque a gente tem ainda, né, na busca do investidor, é mais próximo de 30 para cima. Né? Então, na condição de quem procura, ele entende tudo isso como premissa. É interessante. É como se, mas não lógico, como um adicional, é que mínimo. tem que ter, né? Mas é o jeito correto. É o certo. Tá certo. É interessante, ele busca como premissa. Então, assim, não é que ele pergunta ou escolhe. Dado o quê? Dado que tem, é mais um elemento. Mas a questão, para atingir os diferentes públicos com paladar, restrições... Isso é muito legal. Isso é recebido de uma forma muito, muito legal, principalmente porque eles têm essa visão de futuro de negócio. Como é que vai ser ter um Johnny daqui 10 anos, considerando que alimentação saudável, alimentação fora do lar e tal. Então, quando a gente mostra esses atributos e quando mostra que a empresa tem código de ética, tudo que é entendido como atributo, isso é um alívio. Acho que vai ao encontro da expectativa. Mas é interessante. Na hora de adquirir, somos todos mais exigentes. Uma coisa que eu queria deixar de recado aqui é ferramentas que os franqueadores podem buscar. Está no guia lá. Nós temos, assim... é importante falar das ferramentas. Tem o Reciclo, Humanizado. Tem o Reciclo, Bem-Impactas, Humanizadas, tem a DOM, tem a Connection, tem a Base, que é da Laís. Tem a referência da ABNT, né, que são a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que tem ali um questionário bem legal, assim, alguns critérios bem interessantes, e também tem os indicadores brasileiros para ODS, para os ODS do IBGE, que vocês colocaram na avaliação lá, né, como feedback para todos que a gente conversou depois do prêmio, né, 30, 31, 32 inscritos, a gente está fazendo as devolutivas, e essas são referências interessantes, porque imagina a IBGE mostrando o que realmente precisa em cada região, que está faltando, que está com maior urgência, né, e relevância para aquela região.
Então, acho que são ferramentas super interessantes, vão estar no guia também. Excelente. Gente, eu quero muito agradecer, obrigada. Foi incrível. Ficou ainda muito assunto aqui, então vamos ter que voltar todo mundo, hein? Combinado. Desmistificando 2. Desmistificando parte Uma 2. franquia. Confessionário parte 2 também. E a evolução da espécie. E a evolução da espécie, segundo Darwin, não, segundo Cláudio Thierry. Maravilha, gente. Possível extinção. Exato. Se Mas nada mudar. olha, então, além do guia, quem tiver dúvida, pode mandar, pode escrever pra gente, comunicacão@bf.com.br. A gente passa para essa galera aqui que sabe bastante do assunto. Então, além de agradecer, eu quero dizer que esse podcast foi um patrocínio da Sultis, a plataforma de gestão para redes de franquias e negócios. Agradecer realmente a presença de vocês, de todos vocês que estão nos assistindo. Fiquem ligados que o próximo podcast é de outra comissão de expansão. Eu não vou contar aqui o tema e os convidados, que é muito especial, mas eu agradeço a presença de todos.